No próximo nível? Estão prontos para a próxima dimensão? Então, afivelem um cinto aí, tá bom? Em caso de muito confrontamento, máscaras cairão, amém? Então, deixa Deus te pegar. Chama o preletor da noite, presbítero Rafael, vem com nós. Shalom, igreja. Boa noite. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Também estou feliz de poder estar aqui na casa do Senhor, juntamente com vocês. Aqueles que puderem, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Samuel. Vamos ler o verso 14, 2 Samuel 15, 14. Vocês estão firmes no propósito, igreja? Amém, glória a Deus. Eu estou com receio aqui de quando eu adentrar no carro, o Davi vai olhar para mim como todo culto e vai dizer assim: papai, pizza. Glória a Deus por isso, são orações, são frutos, resultados das nossas orações, né? Não tem um culto que se passe que esse menino não peça uma pizza, igreja. Glória a Deus por isso, amém? Domingo eu tive que fazer compra e ele mandou 2 lanches do McDonald's para dentro, eu tive que só ficar olhando. Glória a Deus por isso. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o que o Senhor tem reservado para nós com esse propósito é muito maior do que esses dias que nós estamos nos abstendo desses alimentos. Eu nunca dei tanto valor ao prato que nós temos no dia, seja ele uma carne moída, qualquer outra carne mais barata. A gente começa a dar valor nessas coisas simples, né? Quando a gente começa a limitar algumas coisas, isso é interessante, é Deus nos moldando, nos ensinando muitas coisas. Amém. A palavra do Senhor nos diz em 2 Samuel 15, 14, assim: diante desta notícia, Davi declarou a todos os seus anciãos e oficiais em Jerusalém: levantemo-nos, pois, e fujamos. De outra maneira, certamente, não escaparemos da fúria de Absalão. Apresentai-vos em partir, para que não aconteça que seja ele mais ligeiro e nos ataque, nos destrua e passe a cidade toda ao fio da espada. Glória a Deus. Pode colocar a sua Bíblia no seu assento. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Amém. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nesse momento eu oro para que nós possamos estar com nossos corações, nossas mentes abertas, nosso intelecto agora, Deus, venha ser ampliado nesse momento, que seja liberado, Deus, algo das nossas vidas. Eu sei, Deus, aquilo que o Senhor falou fortemente ao meu coração para liberar para a igreja. Ó Deus, que seja uma noite de restauração, que seja uma noite, ó Deus, onde o Senhor nos pega daquele jeito e que nós possamos sair daqui transformados. Deus, eu te agradeço pela tua presença no nome de Jesus. Amém. Poder se assentar, igreja, no nome de Jesus. Amém. Eu sei o que o Senhor entregou para nós nessa noite. Fique tranquilo. Algo da parte do céu. Amém. Igreja, nós lemos aqui no livro de 2 Samuel, falando a respeito de Davi. Quando nós falamos de Davi, muitas pessoas conhecem, até pessoas que não são cristãos, sabem a respeito da história de Davi. E nessa passagem aqui nós vamos ver que Davi está fugindo de seu filho Absalão. E o ponto que eu queria trazer aqui, né, na história, ele está em versículos antes desse que nós lemos aqui. Se nós decorremos a Bíblia na história de Davi, nós vamos ver que Davi ele tem diversos filhos. Mas ocorreu a mim que, quando eu li esse texto, para entender a revolta de Absalão, um dos filhos de Davi, por que ele decide ir contra o rei, nós precisamos voltar versículos antes, voltar na história antes, bem antes, lá no começo, e nós vamos ver que Absalão se revolta contra o seu pai, devido a que nós sabemos na história de que a sua irmã
né? Tamar, ela é abusada sexualmente do seu outro irmão por parte de pai, Amnon. Então ele se revolta com aquilo. E o detalhe é que Davi, ele sabe exatamente dessa história, ele sabe o que acontece aqui. Nós vamos saber que a trama, nós vamos ver a trama que aquele irmão faz, né? Para realizar, fazer algo que nós acreditamos e nós sabemos que não é certo. E essa história ela é totalmente triste. Então uma irmã, ela é violentada pelo seu próprio irmão. E nós vamos ver na história que Davi, ele sabe da história, ele fica enfurecido, mas por algum momento ele se entristece, ele decide no seu coração não corrigir o seu filho, porque ele era o seu primogênito. Então o seu filho, né, que é o irmão de Tamar, ele decide então matar o seu irmão. E a Bíblia vai narrar em outras histórias, eu acredito se eu não estiver enganado, existem 3 histórias que vão falar a respeito de abusos sexuais referente a mulheres. É essa a história da filha de Davi, vai falar também de uma das filhas, a filha de Jacó, Diná. Ela também sofre um abuso, se eu não me engano, acho que é Siquém o nome dele. E os seus irmãos, nós sabemos o que acontece. Os seus irmãos pegam e destrói toda aquela cidade, toda aquela descendência. Eles fazem também uma trama ali e decidem matar porque eles estão revoltados com o ato que aconteceu com a sua irmã. Pelo ato da violação, por ter violado ela. E outrora também nós vamos ver, se eu não me engano, uma esposa de alguém da tribo de Levi, onde ele deixa com muitas pessoas, sabe, fazer todo tipo de crueldade sexualmente com essa mulher. Inclusive nosso amigo Guilherme Jordão, ele veio aqui um dia, ele trouxe uma pregação referente a esse tema, cara, que eu não sei, eu falei assim, onde esse cara vai chegar com isso tudo? E ele trouxe algo e nos ensinou, mas eu não vou falar a respeito da história dessas pessoas, mas nós vamos observar que a Bíblia vai falar essas 3 histórias de 3 mulheres que elas foram abusadas. E quando a gente para analisar, se a gente for observar os valores, os índices, o nosso país, ele vai estar na 5ª posição quando se fala a respeito de abuso sexual de mulheres e abuso infantil. Ele está na 5ª escala, ele é o 5º entre 27 ou 26 países, algo assim. E se a gente for observar os números, vai nos dizer que a cada 1 hora existem 7 entregas, existem 7 pessoas que estão denunciando, estão falando sobre abuso. Então você parou para imaginar que no decorrer de 60 minutos ocorre 7 denúncias de algum tipo de abuso sexual, seja ele com mulheres, seja ela com criança, e por aí vai. Esses números eles são muito grandes, isso é muito forte, igreja. Mas o que eu quero trazer para nós aqui nessa noite é que o que aconteceu com cada uma dessas pessoas é algo difícil de se superar. E eu tenho para mim e esse é o tema da minha mensagem, que qualquer tipo de amor forçado é abuso sexual. Se você procura um amor forçado, que foi o que aconteceu nessas histórias, é abuso sexual. Nós vamos ver nessas narrativas, então o meu tema é: qualquer amor forçado, ele é abuso. Qualquer tipo de amor forçado, ele é um abuso. E nós vamos ver, eu me recordo que na minha penúltima pregação, eu falei aqui a respeito do amor, e eu citei a respeito do amor filéu, do amor ágape, e nós aprendemos que o amor, ele é um sentimento? Ele é um sentimento, o amor? Não. O amor é uma decisão de fazer o melhor possível para Deus e para o seu próximo. Então nós aí aprendemos que o amor, ele nunca foi um sentimento, mas sim uma decisão. E sabe, igreja, o interessante disso tudo é que quando você vê relatos, você vê histórias, você vê pessoas falando a respeito do que elas passaram, a consequência daquelas pessoas que sofreram um abuso vai trazer consigo tristeza, traz consigo solidão, traz um vazio enorme dentro de si. E também vem consigo uma sensação de abandono. E também traz um sentimento de culpa. Ela acredita que a culpa é dela, ainda que ela não tenha culpa nenhuma. A pessoa dentro de si, ela acredita que a culpa é dela. E traz consigo essa tristeza, essa solidão. Ela acredita que ninguém mais nesse mundo ama ela. E eu não vou tirar o crédito, porque isso é difícil. Passar por situação como essa é a coisa mais terrível que se pode acontecer com uma pessoa. Sabe, então se você parar para pensar, e eu não vou ficar entrando muito em detalhes falando a respeito de abuso sexual, porque é um tema bem, sabe,
difícil de se falar, mas se você parar para analisar, uma pessoa que sofre isso, através, por exemplo, sei lá, de um homem, ela vai criar um bloqueio com qualquer outro tipo de homem. E se a pessoa ela sofre um abuso por qualquer outra parte, ela vai criar um abuso, um bloqueio com qualquer tipo de outro de homem. Se uma mulher, uma criança, ela sofre um abuso na sua infância, se uma mulher ela é violentada, ela vai acreditar que nenhum homem mais presta nesse mundo. E quando ela se deparar de frente com um amor verdadeiro, quando ela se deparar de frente com uma pessoa que é a correta para ela, que vai cuidar dela, que vai ensinar ela, que vai proteger ela, ela vai estar cheia de marcas, ela vai estar cheia de barreiras. Eu não vou falar que ela não está certa, gente, é difícil. Mas ela vai trazer consigo essas marcas, e quando a gente nós vemos esses textos, quando existe um abuso de qualquer uma das partes, o dano muitas das vezes pode ser irreparável. O ato que o abusador faz, seja ele qual seja ele, pode ter danos irreparáveis. Nós vamos ver aqui que Diná, ela é violentada, os seus irmãos vão lá e acaba com uma cidade, acaba com uma descendência. E nós vamos ver que isso dá uma consequência geracional, porque até hoje tem treta no meio daquele povo. Existe confusão, é gente querendo matar a gente. Eu não estou dizendo que o que foi feito com ela está certo, mas muitas das coisas que nós fazemos, as decisões, o que acontece, tem danos irreparáveis. Nós vamos ver aqui também que Davi, ele perde ele tem uma briga entre os seus filhos, ele perde os seus filhos. É irmão matando irmão, porque um irmão decidiu fazer o que não era certo. Danos irreparáveis. Não dá para voltar no tempo. Acontece danos irreparáveis. E essas marcas, elas ficam. Acabou gerando trauma. Sabe, talvez você passou por um relacionamento abusivo e isso te deixou marcas, porque você foi forçado a fazer coisas que você não queria fazer. E isso é um tipo de abuso, seja ele emocional, seja ele físico e por aí vai. Mas você foi forçado a fazer uma coisa que você não queria fazer. E vocês vão entender onde eu quero chegar com isso tudo. E o interessante disso é que a Bíblia não vai falar mais o que acontece com a filha de Davi. Até certo ponto ela fica lá jogada, né? A Bíblia vai falar também que ela tira suas roupas de filha de rei, né? Que era virgem, para sinalizar que ela era virgem, que ela não era casada ainda, porque ela foi violentada. E talvez, naquela época, eu não sei, ela nem podia mais se casar. Talvez não apenas o reino de Davi foi comprometido, mas dentro dela trouxe consigo danos irreparáveis. Sentimentos, mágoas, traumas, medo, coisas irreparáveis. Quem sabe ela não culpou a vida inteira o seu pai, afinal, a finalidade dos nossos pais é nos proteger, e nós queremos que ele esteja lá o tempo todo. Talvez você traz consigo essas marcas e nós culpamos até mesmo os nossos pais, porque eles deveriam nos proteger, independente da situação, eles deveriam estar lá. E eu imagino que para ela ainda foi até pior, porque o pai dela soube depois, e ele decide não reparar esse dano, ele decide não corrigir o seu filho. Não foi só o reino que foi comprometido, mas uma alma, uma vida, ela também foi comprometida. Sonhos foi paralisado. Muitas coisas foi acabado ali naquele momento, porque um reino a gente constrói outro, sabe? Palácio a gente compra outro, carro a gente compra outro, casa a gente compra outra, roupa a gente compra outra. Mas passar por esse tipo de situação não é possível comprar, não é possível trazer de volta. Trouxe danos irreparáveis. Esse tema é delicado, né? Falar a respeito disso é totalmente complicado. Só que o interessante disso tudo é que nós vamos ver que qualquer pessoa, qualquer vítima que passa por qualquer coisa, uma vítima, ela precisa passar por um processo de restauração. Uma vítima, ela precisa passar por um processo de reconstrução. Então, é uma preparação para que ela possa voltar novamente e ser inserida na sociedade, porque ela passou por um trauma muito difícil.
Então isso precisa ser restaurado, isso precisa ser reconstruído, traumas precisam ser quebrados, sabe, barreiras precisam ser destruídas, porque ela precisa ser inserida novamente na sociedade, ela precisa ter os seus olhos abertos para a sociedade, para viver de novo. Nós precisamos trazer vida novamente para essa pessoa. Então toda vítima que passa por alguma dessas coisas, ela precisa passar por um processo de restauração. E a pergunta que eu deixo para você nessa noite é que quem aqui nunca passou por um abuso ministerial? Quem nunca aqui um dia passou por um abuso ministerial? Talvez foi forçado a fazer coisas que você não queria fazer. Talvez você fez coisa dentro de um ministério que talvez uma pessoa mal instruída, ela não deveria estar ali, mas ela estava. Então você foi forçado a fazer coisas e você não entendia o porquê. Mas você foi forçado a fazer algumas coisas e você passou por um abuso ministerial. Dentro de algum ministério, talvez um líder seu tentou fazer com que você fizesse alguma coisa que você não estava confortável ainda para realizar. Afinal, você não estava preparada. Afinal, você não estava preparado para passar por aquilo. E você foi forçado a fazer uma coisa que você não quis. Tentaram enfiar dentro de goela abaixo de você, coisa que você ainda não estava preparado para fazer. Sabe, talvez muito de nós se sentiu nesses dias, nesse momento, violado ministerialmente. E talvez agora você carrega sobre si um peso, um sofrimento de líderes que foram mal instruídos, eles não deveriam estar lá. Ou pior, talvez eles nem foram levantados para estar lá. Eu falei a respeito eu dei esses exemplos para que nós possamos chegar até aqui, falando a respeito de pessoas, alguém que já passou por algum abuso ministerial, algum abuso espiritual. E o que eu aprendo aqui é que nós vamos ver outrora que nosso Jesus, ele está aí dizendo assim, não é por força o meu evangelho. Nós vamos ver que domingo o pastor falou a respeito de que Pedro, ele pega ali e arranca a orelha daquele, acho que é Malco, se não me engano o nome dele. Malco, esse aí mesmo. Ele era alguma coisa do sumo sacerdote, né? Então, igreja, nós vamos ver aqui que Pedro, ali naquele momento, querendo defender a Cristo, arranca a orelha daquele cara. E nós vamos aprender que ali Jesus, ele está ensinando para Pedro assim, Pedro, eu nunca disse para você que era por força. Pedro, até agora você tem andado comigo e você não viu eu forçar ninguém. Eu curei abertamente, eu falei abertamente, eu liberei abertamente, eu não forcei nada, eu não entrei forçado na casa de ninguém. Até porque o nosso Senhor vai dizer no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Ele bate, ele pergunta, eu posso entrar? Ele é educado, ele não força nada nas nossas vidas, mas ele está ensinando, Pedro, não é por força nem violência, o meu evangelho não é nem por força e nem violência, mas é por amor, Pedro. Então ele pega, coloca aquela orelha de volta no lugar e fala, Pedro, você está entendendo agora? Talvez a ideia de Pedro era uma ideia boa, talvez ele tinha algo ali que seria legal para se fazer, para defender a Cristo, mas Jesus estava falando para ele, não é assim, Pedro, não é assim que nós sustentamos o nosso evangelho, não é por força e nem por violência, mas é por amor, sinalize o amor, Pedro. Não é assim, Pedro. Talvez algum dia você foi forçado a ler a Bíblia sem entender as Escrituras ainda. E aquela pessoa que um dia forçou, não demonstrou com amor, foi uma pessoa totalmente autoritária, ela não demonstrou com exemplos e não demonstrou principalmente mudanças. Você foi forçado a ler as Escrituras, você foi forçado a orar sem entender o amor disso tudo. E por isso hoje, quando você lê as Escrituras, você não tem a sua vida transformada, porque você carrega um trauma, você carrega um abuso ministerial, um abuso de algum líder, porque ele forçou a você fazer coisas que você ainda não estava preparado a fazer. Você ainda não estava naquele nível. E hoje talvez você não quer orar, hoje você não lê as Escrituras e por isso você não é transformado. Porque a finalidade disso tudo é criar uma barreira e te impedir de chegar ao outro lado, te impedir de chegar em outro nível. Só que o ponto disso tudo é que se a gente for observar, assim como é comum muitas das vezes essas pessoas culparem o sistema, culparem os seus pais, culparem outras pessoas,
Quem carrega a culpa dos erros dessas pessoas? Quem carrega a culpa das pessoas que foram mal instruídas, ou talvez elas não foram levantadas para estar lá e te forçaram a fazer coisas que você não queria fazer? Quem leva a culpa disso tudo é o nosso Deus. Quem leva a culpa disso tudo é nosso Deus. Porque nós vamos ver diversos exemplos, nós vamos ver diversas pessoas. Talvez você conhece não somente uma pessoa, mas duas. Vai dizer: eu não vou mais na igreja, eu não acredito mais no evangelho, eu não acredito mais no sistema religioso. Quando eu falo sistema religioso, eu estou falando a respeito de uma congregação, de uma igreja, que tem um ato de estar aqui cultuando, falando, orando, falando abertamente da palavra de Deus. Essas pessoas, elas falam assim: eu não acredito mais por causa de erro de homens. Eles falam assim: cara, eu fui numa igreja e eles estavam me forçando a fazer uma coisa que eu ainda não estava preparado. Talvez ela ainda não estava entendendo aquilo ali, mas ela foi forçada a fazer uma coisa que ela não entendia ainda naquele momento. Sabe? Então, essas pessoas, elas carregam um trauma consigo, e a primeira pessoa a ser culpada é Deus, quando na verdade Deus não tem culpa de nada disso tudo. Sabe, Deus, ele não possui culpa alguma nisso tudo, desses líderes que foram mal instruídos. Ele nunca quis que você parasse de falar com ele, só você perde nisso tudo, porque quando essas pessoas cometem esses erros, a primeira coisa que nós fazemos é parar de orar. A primeira coisa que nós fazemos é parar de ter um relacionamento com Deus. A primeira coisa que nós fazemos é parar de ter um relacionamento com a igreja, com a membresia, com as pessoas. E eu não vou falar para você que isso é fácil. Eu sei o quão difícil é. Só que, por favor, não culpe Deus por esses atos das pessoas. Sabe, não culpe Deus. Ele não tem culpa de nada disso tudo. Ele só quer apenas um relacionamento com você. Ele está te chamando: filho, vem. Eu estou com uma mesa aqui colocada aqui, ó, para me ceiar com você, para me falar com você. Eu queria te dizer que eu não tenho culpa de nada disso. Eu estava aqui o tempo todo só cuidando de você. Sabe, igreja? Então, é sobre isso. É sobre nós não culparmos a Deus pelos erros dos homens. E aqui nós vamos ver no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4. Nós vamos ver um exemplo de um amor. O que é o amor? O apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Coríntios o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso. Acho que eu coloquei essa letra muito pequena. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoístamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cara, quando a gente lê isso aqui, para ter um entendimento do que é o amor, isso é algo, sabe, fenomenal. O apóstolo Paulo, ele escreve isso aqui, e ele é um despertar, ele está sinalizando para nós que de fato ele é o amor. Nós já aprendemos e falamos, e de novo repetimos, que o amor, ele não é uma decisão. O amor não é um sentimento, mas uma decisão de fazer o melhor para Deus e para o seu próximo. Nós sabemos que, se você for ver, eu acredito que devia estar tendo algum tipo de disputa naquela igreja a respeito de dons espirituais. E o apóstolo Paulo, ele vai falar para essa igreja, falando a respeito dos dons de profecia, do dom dos apóstolos, de pregação, de cura, dentre muitas outras coisas. Eu acredito, ao ler essas escrituras, que poderia estar havendo algum tipo de comparação ali, dizendo que, cara, o dom de cura que eu tenho, ele é maior do que o seu dom de profecia. O dom disso que eu tenho, de falar em línguas, é mais importante do que o seu. Mas o apóstolo Paulo está falando, dando exemplo a respeito do corpo, e falando que cada parte do membro do corpo, não tem um que é mais importante do que o outro, mas ele é um complemento para que um corpo como um todo ele funcione. Então eu acredito que ali Paulo querendo querendo mostrar para ele falou assim: cara, não existe isso aqui, se é maior ou maior, para que não haja essa comparação. Eu acredito, conjecturando, lendo as escrituras. Só que tem uma coisa interessante, que quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, depois ele vai dizer: ainda que eu falasse, a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor,
nada adiantaria. Então ele está querendo dizer, não adianta você ter dom, não adianta você falar em línguas, não adianta você orar e talvez uma pessoa ser curada, se não tiver amor naquilo que você está fazendo. Então o apóstolo Paulo está ali e fala assim, gente, tá bom, vocês são bons, você é maior do que ele, ela é maior do que ele, ela é maior do que ela, mas vocês estão fazendo isso por amor? E por que eu estou falando isso tudo? Eu volto a falar a respeito de amor, eu falei sobre abuso, eu falei sobre diversas coisas aqui. Eu queria dizer para você que a igreja, de um tempo para cá, ela passou por um tipo de abuso e não sabe mais para onde chegar. Ela está cega espiritualmente. Muitas pessoas, elas abandonaram a Cristo porque elas ficaram cegas. Elas passaram por algum tipo de abuso ministerial. E elas abandonaram a sua fé, elas abandonaram o seu relacionamento com Deus por causa de pessoas mal instruídas. Por causa de pessoas que decidiram guardar para si algumas coisas e inventaram coisas que elas não compreendiam. Esses dias nós comemoramos o dia da reforma, vai falar sobre Lutero, e nós vamos saber que Lutero, quando ele tem acesso às escrituras, ele vai ver que o papado, quando ele é instituído lá anos e anos atrás, ele falando que ele é o único intermediador entre o homem e Deus. Ele vai conseguir ver que, cara, não tem por que eu pagar, esse negócio de purgatório não faz sentido, sabe? Então ele começa a enxergar ali, cara, quantas pessoas e mais pessoas se sentiram, e nós vamos ver que existe uma revolta da parte das pessoas. É por isso que essa reforma ela é construída, porque eles falam assim, cara, isso está tudo totalmente fora do que eu entendo sobre as escrituras, o que o meu Jesus deixou para nós. Isso está fora, isso é uma coisa corrompida. E ele está falando assim, cara, e quantas pessoas naquela época, elas não se sentiram ofendidas, elas se sentiram violadas, por causa de pessoas mal instruídas, por causa de pessoas que decidiram se posicionar, quando não era para se posicionar. Quantas dessas pessoas pararam a sua trajetória, por causa de pessoas assim. E isso que eu queria dizer, sobre nós entendemos, não pare a sua caminhada com Cristo, por causa dessas pessoas. Não abandone o nosso Cristo, por causa de pessoas que fizeram isso e foram maus exemplos. Não pare o seu relacionamento, não trave o seu relacionamento com Cristo. E talvez algum de nós fomos à igreja porque disseram que esse tal amor aqui, ele traria para nós riquezas, ele acabaria com os nossos sofrimentos, ele daria para nós uma vida financeira muito boa e nós não teríamos falta de nada, quando na verdade o amor muitas das vezes ele vai falar sobre abandono, sobre você deixar algumas coisas de lado e seguir a Cristo. Assim como um casamento, a palavra nos ensina que deixa-se o homem, seu pai, sua mãe, unir-se a sua mulher, ele vai deixar. Então muitas das vezes o amor ele vai falar sobre abandono, sobre você deixar algumas coisas de lado para servir e seguir a Cristo. Então talvez você veio para a igreja e isso te trouxe marcas, porque te prometeram coisas e essas coisas não se cumpriram, mas porque essas pessoas não sinalizaram, elas não te informaram, elas não te mostraram o amor verdadeiro. E quando na verdade o amor traz consigo decisões muito difíceis. Sabe, eu consigo enxergar aqui o amor que Deus ele sente por mim e por você. Ele foi capaz de entregar o seu único filho. Não foi o melhor, não foi o mais velho, não foi o mais novo, mas ele deu o seu único filho. Ele foi até uma morte de cruz. E se a gente parar para pensar que esse amor, ele não é nem chega perto, ele não é similar, ele não chega perto de nenhum desses filmes românticos que nós vemos na TV ou no cinema, não chega perto. Não chega perto, porque o nosso Jesus, ele foi capaz de ir até aquela morte, cuspiram no seu rosto, ele ficou nu, ele foi açoitado, ele ficou preso entre dois pedaços de madeira, para mostrar para você o amor que ele sente.
E Cristo, ele foi a pessoa mais livre desse mundo, porque nem Satanás foi capaz de parar o que Cristo tinha. Nem Satanás foi capaz de parar, de mudar, fazer Cristo mudasse de ideia com o amor que ele sentia em relação à igreja. Cristo, ele foi totalmente livre. Ele não se deixou ser escravizado pelos momentos. Ele não se deixou ser escravizado se as pessoas estavam dando resposta para ele ou não. Mas ele estava querendo exalar amor. O tempo todo ele está falando: cara, eu estou fazendo isso tudo é por amor a você. Cara, eu não quero saber se você merece ou não, mas eu estou morrendo por você porque eu te amo. Eu te amo. Eu quero fazer tudo certo por você. E Cristo, ele vai até uma morte de cruz. Ele é torturado, ele é pregado no madeiro. Em um momento ele se sente abandonado até pelo seu próprio pai. Ele sente um abandono naquela cruz. Por amor a você, por amor a mim. Sabe, gente, então a palavra de hoje é sobre um despertar, para a gente acordar para a realidade de novo e você voltar a sonhar, você voltar a sorrir. É sobre você ser livre, você se desprender das coisas desse mundo, você ser livre, porque tudo que você faz por obrigação, você é escravo disso. Se desprenda dessas coisas, não faça por obrigação, seja livre, seja livre, seja livre. Então Cristo, ele faz aquele ato que ele está pendurado numa cruz, no madeiro. É um símbolo de amor para cada um de nós. Ele está simbolizando um amor para mim e para você. E eu queria concluir essa pregação nessa noite dizendo que, sabe, talvez alguém já passou por qualquer uma desses tipos de situações que eu citei aqui. Esse tipo de exemplo, talvez alguém já passou por algum tipo de abuso, seja ele físico, emocional, entre outras coisas. E talvez quase todos nós, em algum momento das nossas vidas, passamos por algum abuso ministerial dentro de alguma igreja, por alguém, por algum líder. Só que o ponto que eu quero trazer para você é que talvez você já superou essa situação. Talvez você já perdoou todo mundo, você já perdoou essas pessoas, você já liberou o perdão para elas, você já saiu dessa situação. Só que talvez você não perdoou a pessoa principal nessa história, você mesmo. Talvez você perdoou todo mundo, e você não leva nenhum sentimento mais com você, mas você não perdoou a pessoa mais importante, que é você, porque foi a sua vida que foi paralisada, foram os seus sonhos que foram destruídos. Então libere perdão para você nessa noite. Se eu pudesse nesse momento, eu colocaria um espelho diante de você, frente a você, para mostrar: é essa pessoa que você precisa liberar perdão, foi essa pessoa que teve os seus sonhos paralisados. Foi essa pessoa. Então, por favor, libere perdão para você. Libere perdão para você seguir em frente, para você avançar. Sabe, igreja, então aquilo que eu disse, que as pessoas que passaram, as vítimas, elas precisam passar por um processo de reconstrução. E Cristo nessa noite quer dizer para você: o processo de construção começou hoje, reconstrução começou hoje. Eu estou querendo te inserir novamente nesse ambiente, eu estou querendo te inserir novamente nesse reino. O que eu tenho para você são palavras, o que eu tenho para você é cura, o que eu tenho para você é um reino eterno. Ele está falando assim: eu estou querendo te inserir de novo, eu estou querendo um relacionamento contigo de novo. Ele só está falando: por favor, se perdoe. Sabe, talvez você ainda não entendeu porque você passou por isso tudo hoje. E talvez você está curada, você está liberto disso tudo. Mas você já parou para pensar que essas vítimas, talvez hoje elas estão ajudando pessoas que passaram por isso ou estão passando agora, estão ajudando essas pessoas a sair desse cativeiro, sair dessa escravidão. Então o nosso Senhor, Ele te levantou, Ele permitiu que você passasse por isso, passasse, não está mais, para que você possa ser uma referência na vida de outras pessoas. Jesus está dizendo: você foi curada para você curar, você foi transformada para você transformar. Eu quero usar você hoje. Então, por favor, libere um perdão para você mesmo e seja restaurado. O nosso Deus está falando: vem para o meu reino novamente. Eu quero te inserir nesse reino verdadeiro, nesse reino. Se perdoe e seja atento.
Nosso Jesus, Ele está te chamando nessa noite. Ele não está pendurado naquela cruz. Ele não está naquele túmulo. Ele não está naquele túmulo, igreja. Ele não está naquele túmulo. Ele está vivo. Ele está sentado à direita do nosso Pai. E Ele está aqui de braços abertos, te esperando. Não faça como aquele parente que falou assim: não tem quem me leve àquele lago ali, aquele tanque para que eu possa ser curado. Nosso Jesus está aqui esperando por você. Só venha, porque quem tem a perder é somente você. O meu Cristo está falando: eu estou aqui. A morte não foi capaz de nos separar do amor de Deus. Não, vamos, igreja, por favor, se coloque de pé. Vamos orar.